Boa noite, queridos, queridas. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 24, de 3 a 14. Diz as Escrituras Sagradas. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que ninguém não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, a maldade, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém. Feche seus olhos e peça a Deus que continue a falar ao seu coração, através da sua palavra, através do seu Santo Espírito. Senhor, nós te pedimos que continues a falar ao nosso coração. Portanto, dai-nos ouvidos para ouvir, ouvidos espirituais, corações abertos para receber, ó Deus, a tua mensagem, a mensagem da tua palavra. Tende misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, ó Deus, que devo transmitir com fidelidade e com temor a palavra do Senhor. Ó Deus, com a unção do Teu Espírito, ó Pai, eu te peço. Nos abençoe, ó Pai, onde quer que essa mensagem chegue, que vidas sejam transformadas, que corações sejam convertidos, que a Tua igreja seja santificada e que o Teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muitas pessoas dizem que nesse mundo nós só temos uma certeza, que um dia nós vamos morrer. Já ouviu essa frase? A gente só tem a certeza nessa vida, né, nesse mundo, que um dia a gente vai morrer. Mas o cristão, o convertido ao Senhor Jesus Cristo, ele tem outra certeza, além dessa, que um dia ele vai ressuscitar, né? Nós vamos morrer, mas aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador vai ressuscitar. E mais ainda, não só essa certeza de que nós vamos ressuscitar, mas acompanhado a essa certeza, nós temos outra certeza, que Jesus irá voltar. Porque a ressurreição vai acontecer exatamente na volta do Senhor Jesus Cristo. Na volta do Senhor, na segunda vinda de Cristo, com poder e glória, acontecerá também a ressurreição. Eu queria falar nesta noite com os irmãos sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. E quais são os sinais da volta de Cristo? Quais são os sinais que Jesus Cristo voltará a segunda vez, que virá a segunda vez a esse mundo? Porque ele já veio a primeira vez, amém? Isso tem o quê?
mais de 2000 anos atrás, Jesus pisou aqui nessa terra, em carne e osso, como eu e você, mas sem pecado. Ele veio como as Escrituras estavam prometendo que ele viria. Mas você sabia que há mais profecias falando da segunda vinda de Jesus do que da primeira? E como aconteceu o cumprimento da profecia da primeira vinda de Jesus, as profecias que falavam da primeira vinda de Jesus, também Deus é fiel para cumprir a sua palavra e vai também cumprir as profecias da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo, que virá não como Salvador da humanidade, também como Salvador, mas agora como juiz de toda a terra, como Senhor dos senhores que Ele é e Rei dos reis. Então, quais são os sinais da volta de Cristo? Nós vamos dividir essa mensagem em 2 pontos. O que acontece antes do fim, dos versículos de 5 a 12, nós veremos o que acontece antes do fim, e dos versículos 13 e 14, quando será o fim? Quando será o fim? Então, primeiramente, o que acontece antes do fim? A Bíblia chama aqui, observe comigo, esses sinais que estão sendo apresentados aqui dos versículos de 5 a 12, quando Jesus está respondendo aos discípulos, porque Jesus está dizendo que ali aquele templo de Jerusalém seria destruído, como de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, né? E aí os discípulos estão querendo saber os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo, e ele então começa a dizer no versículo de 5 a 12 sobre esses sinais. Mas observe aqui comigo, versículo de número 6, diz aí, vamos ler o verso 6. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vede que ninguém vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Grave essa aí, essa frase, mas ainda não é o fim. Agora, verso 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Grave essa outra frase aí. Esse é o princípio das dores. E agora o versículo 14. E será pregado o evangelho do reino de Deus por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, antes de vir o fim, nós temos aqui o que o Senhor Jesus Cristo chama de o princípio das dores. O princípio das dores. Para nós entendermos numa ilustração que é esse princípio das dores, imagina o mundo estando grávido, o planeta Terra em uma gravidez. O que acontece com a mulher quando ela está grávida? E está perto de, chegando os dias de ganhar neném. Aliás, já tem neném aí que já está perto de chegar, né? Se não chegou, agora em agosto, tem neném para chegar aí, que Deus abençoe, que dê tudo certo, né? A família lá, nosso querido irmão Alex, né? Não especialmente dele, mas da sobrinha, né? Mas o que acontece? Quando está o princípio das dores, o que acontece? Começa a vir as contrações, certo? Quando não é parto cesariano, é parto normal, né? A Janda que teve 2 partos normal e o último do Heitor foi cesariano, né? Quando foi nascer o Arthur, ela sofreu muito, né? Parto normal, ele disse, não tem nada de parto normal, isso aqui não tem nada de normal, isso aqui. Isso é muito dolorido. Na próxima eu quero... Também o Heitor não tinha como, tinha que ser cesárea mesmo, porque estava... não estava encaixado, né, para nascer, né? Como deve, num parto normal. Mas aí vai vindo as contrações. De uma em uma hora, nós temos o doutor aqui, que certamente já, se não fez, eu já vi fazer parto, né? Vai aumentando as contrações. Aí a mulher vai lá ver, para ver se já está, faz a medir, né, para ver se já está rompendo. E aí
A gente foi algumas vezes na maternidade antes de nascer e aí com a Janda, né? E aí vai aumentando, de meia hora, vai aumentando, vai reduzindo o tempo de 20 em 20 minutos, vai chegando. 10 em 10 minutos, aumentando as contrações, né? O princípio das dores, de 5 em 5 minutos e daqui a pouco se vira nos 30. Já está quase nascendo, quando a intensidade aumenta, né? Então, assim o planeta Terra está nessas contrações. Os sinais, o princípio das dores, os sinais que mostram a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas que sinais são esses? Vejamos então o primeiro sinal aqui no versículo de número 5, que é versículo 5 e versículo 11, que é os falsos profetas, né? Falsos pastores, falsos... Verso 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Você tem percebido isso? Você tem percebido esse sinal nos nossos dias? Como que está cheio de falsos pastores, falsos profetas, e há uma multidão seguindo esses falsos profetas, falsos cristos, que estão aí, enganando a muitas pessoas. Basta você ir lá na internet, às vezes eu fazendo parte de alguns grupos, inclusive da nossa cidade, grupos de WhatsApp, e tem uma mulher que posta todo santo dia, eu também faço isso, né, as mensagens, né, a gente evangeliza através do WhatsApp, colocando as mensagens da Palavra de Deus. Então é uma mulher que todo dia posta lá, num grupo aqui da cidade, a oração de um falso profeta, não vou dizer o nome, mas está lá. E multidão seguindo. E o falso profeta, os falsos cristos, eles falam muitas vezes aquilo que as pessoas querem ouvir, massagear o seu ego, para que você fique confortável na sua vida de pecado. Não prega arrependimento, não prega mudança de vida, não prega de fato você ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não. Fique como está. Deus tem um lugarzinho para você lá no céu. Deus está ouvindo as suas orações, você vai ser abençoado. E assim, nós estamos vendo esse sinal acontecer. Outro sinal também, que nos diz o texto aqui da volta de Cristo, está no versículo 6, que são guerras e rumores de guerras. Olha o verso 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós sabemos que na história da humanidade sempre houve guerras, infelizmente. Por que o homem faz guerra contra o seu próprio semelhante? Porque ele está em guerra com Deus. Ele é inimigo de Deus, por isso que ele é inimigo do seu próximo, né? É inimigo do seu semelhante, porque ele está em guerra com Deus. E nós vemos as guerras cada vez mais. Vocês têm noção de quantos conflitos armados têm acontecido no mundo nos nossos dias? Basta você fazer uma simples pesquisa no Google, você vai ver que há mais de 100 conflitos armados acontecendo hoje, nos nossos dias, no planeta Terra. Tem as guerras maiores, que todos nós sabemos, mas há conflitos, especialmente na África, há lugares onde há guerras anos e anos. Os homens vivendo em guerra, lutando e matando-se uns aos outros. Eu vi certa vez uma definição de guerra e eu achei muito interessante. O que são as guerras? As guerras são quando jovens que não se conhecem
e não se odeiam, se matam por decisão de velhos que se conhecem e se odeiam, mas não se matam. Mandam jovens, eles morrem, mas os velhos que estão lá articulando, que odeiam uns aos outros, não vão muitas vezes para a batalha. Mas nós sabemos que muitas vezes, irmãos, também pode assustar o que eu vou dizer, mas as guerras não é apenas um sinal da volta de Cristo, mas são até necessárias. Quando o mal se levanta e o bem tem que se levantar para fazer parar o mal, a destruição, para que a destruição não seja maior ainda. Mas é um fato, esse é um fato que existe da volta de Cristo. As guerras estão aí, estão falando que um dia Cristo voltará, para que haja paz e verdadeira paz somente no Senhor Jesus Cristo, quando há reconciliação do homem com Deus e com o seu próximo. Outro sinal, terceiro, da volta do Senhor Jesus Cristo, são as fomes, as catástrofes, os terremotos. No versículo 7, portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Fomes e terremotos. Terremotos, de fato, é impossível nós termos o controle sobre isso, os tsunamis que acontecem na natureza, apesar de que o homem muitas vezes influencia nisso aí, né? Com as queimadas, com as tragédias da natureza, que nós muitas vezes somos culpados, com tanto lixo que nós jogamos no mundo, mas nós estamos aí alimentando também isso que acontece na nossa humanidade. E agora, com relação à fome, você dê graças a Deus se você tem o privilégio de comer pelo menos 3 vezes ao dia. 3 vezes. Não digo, nem estou falando aqui do lanche da tarde para completar 4 vezes, mas se você tem o privilégio de comer 3 vezes ao dia, dê graças a Deus. Porque há muitas pessoas no mundo, se você fazer uma consulta no Google também, cerca de quase 10% da população mundial. Sabe quanto é a população mundial? 8 bilhões de habitantes. Quase 10%. Então, são milhares de pessoas que passam fome e que vivem muitas vezes comendo apenas uma refeição no dia. Mas com tanta comida no mundo, por que essas pessoas ainda passam fome? Por causa da maldade dos seres humanos. Você percebe o desperdício? Como muitas vezes nas nossas próprias casas nós jogamos comida fora enquanto há gente que não tem o que comer. Experimente passar uma semana fazendo apenas uma refeição no dia. Experimente. Você vai sentir o que essas pessoas, milhares de pessoas, estão passando, muitas vezes, anos e anos, sem poder se alimentar dignamente. Crianças subnutridas, como nós temos visto, muitas vezes imagens que chegam a nós, né? Mas o que fazer, irmãos? Eu me lembro, vocês sabem que o pastor Wildo, da Missão Vida, né, que trabalha com mendigos, mas agora não só com recuperação de mendigos, mas também com crianças, há várias crianças lá em Anápolis que dão assistência. E quando ele foi visitar com seu filho Henrique lá o país de Madagascar, né, na África, e vendo aquela pobreza, né, as crianças, o que elas tinham que comer era quando tinha as mangas, né, quando os pés de mangas tinha a época de dar manga. Aí então, o obreiro que cuidava então daquelas crianças estava preocupado porque estava passando o tempo da manga e ele não sabia o que ia dar para as crianças. Era a refeição que eles tinham. E aí o pastor Wildo, muito sensibilizado com aquilo, falou: nós vamos levantar uma campanha no Brasil para enviar recursos para que vocês possam dar de comer para essas crianças.
E hoje em Madagascar, tem até um filme, né? Lembra do filme? Madagascar? Do desenho, né? Que não fala sobre essa questão aí. Que é uma ilha, né? Madagascar é uma grande ilha na África. Então, hoje é cerca de 500 crianças que são sustentadas pela Missão Vida. Já ouviu falar dessa missão? Missão Vida. Missão Vida trabalha no Brasil com recuperação de mendigos, mas trabalha também ajudando crianças no Brasil e lá na África também. Mas e aí? O que isso tem a ver comigo? Eu estou bem. Eu estou comendo, eu tenho a minha refeição todos os dias, tenho o meu café da manhã, amém? Todo mundo tomou café da manhã hoje? Almoçou, jantou, né? Ou vai jantar, ou vai fazer um lanche. Tá ótimo, tá beleza, não tá? Que bênção. Mas o que isso tem a ver comigo, com esses outros que estão lá passando fome? Você pode fazer alguma coisa, nós podemos fazer. O que, pastor? O que a gente pode fazer? Com R$30 por mês, não é por dia, é R$1 por dia. R$30 por mês, se você quiser eu te passo o Pix, depois da Missão Vida, para você mandar, e quantos, né? Pode ser mais de 30 se você quiser, mas 30, até nós, aqueles que são crianças aqui, consegue no mês R$30, se você quiser ajudar a Missão Vida a cuidar daqueles que estão com fome. Muitas vezes não têm o que comer. Então, cada vez mais nós estamos percebendo que essa é uma triste realidade, mas nós não podemos fechar os olhos. Mais na frente nós vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Sobre o amor se esfriando. Que Deus venha tocar no seu coração e que você possa dizer aí com Deus, né? Em oração, Deus, eu quero ajudar a Missão Vida, essas crianças, né? Então, esse é um sinal, esse é outro sinal da volta de Cristo. Fomes e terremotos em vários lugares. Outro sinal da volta do Senhor Jesus Cristo, que é o princípio das dores, como diz o verso 8, e o verso 9 fala da perseguição aos cristãos. Quarto sinal da volta de Cristo, a perseguição aos cristãos. Olha o que diz o verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos? As pessoas vão matar vocês. Vocês vão morrer por causa do meu nome. Você quer ser cristão? Quer ser meu discípulo? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, disse o Senhor Jesus. Porque você carrega o meu nome de cristão. O que é cristão? É um pequeno Cristo carregando o nome de Cristo, uma testemunha do Senhor Jesus. Por causa disso, não é porque você está fazendo coisas ruins, fazendo maldade, não, é porque você está carregando o nome de Jesus sobre você e as pessoas vão te odiar por causa disso. Serão instigadas por Satanás, que odeia a Cristo, e essas pessoas vão odiar e matar, como tem acontecido. Como nós vimos aqui no relato da Missão Portas Abertas, você pode depois também ver no YouTube, coloca lá no YouTube, Portas Abertas, Missão Portas Abertas. Você vai ver não só do Irã, mas de vários e vários outros países onde há perseguição aos cristãos, como por exemplo na Coreia do Norte. Se você for achado com a Bíblia, você vai preso, é torturado e é pena de morte. Muitos cristãos têm morrido no mundo afora. A perseguição é real, irmãos, está acontecendo agora, exatamente nos nossos dias. Isso tem acontecido. A perseguição, e o que vai acontecer? Vai aumentar, porque ainda no Brasil não há tanta perseguição assim. Mas haverá uma época então de no todo o planeta Terra não haverá espaço nesse planeta onde os cristãos não serão perseguidos, que será na grande tribulação. E aí, está disposto ainda a ser um seguidor de Jesus, um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Isso que aguarda como
o cristão. Mas Jesus diz lá nas bem-aventuranças, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Quinta, sinal da volta do Senhor Jesus Cristo, está aqui no versículo de número 12. E por dois sinais aqui, né? E por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, o amor se esfriará de quase todos. Por se multiplicar. Veja que não é somar, é multiplicar. Você está percebendo isso? A multiplicação da maldade, seja de forma mundial, e cada vez mais nós temos hoje notícia através da internet, por se multiplicar a iniquidade, a maldade, o pecado. Isso nós podemos perceber tanto de maneira no mundo, como na nossa nação, como na nossa cidade, no nosso local. Nós percebemos isso. Você já fez uma análise da cidade que nós vivemos? Você percebe essa multiplicação do pecado na nossa cidade? No que diz respeito a isso, nós podemos definir a nossa cidade pelo menos de 3 maneiras. A nossa cidade é uma cidade bem festeira, sim ou não? Muita festa, onde envolve muita bebedeira. Você sabia que aqui em Pontalina, o consumo de bebidas alcoólicas é igual ou parecido com o consumo de morrinhos, que é bem maior do que a cidade de Pontalina? Pois é. Há muito consumo de alcoolismo. E o povo da nossa cidade gosta de uma festa. Nem que seja festa de 2 ou 3, mas quer fazer festa. E quer beber. E quer encher a cara. Outro sinal da nossa cidade é uma cidade promíscua. Há muita prostituição e adultério. E isso não só entre adultos, mas jovens, adolescentes e até mesmo as próprias crianças têm sido alvos dessa prostituição, dessa maldade sexual que está aí na nossa sociedade. Na nossa sociedade. Esses dias uma conselheira tutelar estava me dizendo que um casal foi preso, né, recentemente, porque as crianças estavam sendo abusadas. E isso debaixo dos nossos olhos, da nossa cidade aqui. É uma cidade promíscua, irmãos, é triste. Olha o que aconteceu esses dias aí, com autoridades da nossa cidade, escândalos e mais escândalos, volta e meia um escândalo está surgindo. Isso deveria nos fazer ficar tristes e orar e clamar a Deus e pedir, meu Deus, o que é isso? Tem misericórdia. E além do mais, é uma cidade também idólatra. Há muita idolatria. É uma cidade religiosa, mas que onde a idolatria impera, né? O pessoal acha que pode enganar a Deus. Continua no seu pecado, mas dá uma de vivendo na sua religiosidade, na sua idolatria, no seu enganado pelos falsos profetas. É isso que nós temos vivido. E nós precisamos orar porque nós vemos aqui esse acontecimento, né? Essa multiplicação. É triste, irmãos, ver a multiplicação da iniquidade, da maldade, do pecado. E agora, no que diz respeito a nós também, o amor se esfriará de quase todos. Isso é um alerta para nós. Um alerta para a igreja. O amor não pode se esfriar na vida da igreja. Porque no mundo já está frio. As pessoas não têm amor ao próximo. Perderam o amor ao próximo. Mas e nós como igreja? Será que estamos também fazendo assim? Amor ao próximo. Você percebe o quanto muitas vezes nós temos uma dificuldade enorme de evangelizar? De ir levar a mensagem do evangelho para as pessoas? Por quê?
Afinal de contas, por quê? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por que nós temos tanta dificuldade em evangelizar, em falar de Jesus? Sabe por quê? Porque o amor está se esfriando, se esfriando, se esfriando cada vez mais. E nós não estamos preocupados com as pessoas, está indo para o inferno, que vá. Nós não estamos preocupados, a igreja não tem se preocupado como deveria de chorar e clamar a Deus pelo pecado. Aliás, dentro da própria casa, tem pessoas da sua família que se morrerem hoje estarão no inferno, mas cadê as lágrimas dos seus olhos para que Deus salve o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, o seu parente? Cadê as lágrimas dos seus olhos, meu querido? Os nossos olhos estão secos. Por quê? Porque o amor está se esfriando cada vez mais na vida das pessoas. Esse é outro sinal que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima, mas não pode se esfriar. Muitas vezes na nossa própria vida de comunidade, como igreja, cadê a nossa preocupação com os nossos irmãos? Não só com os de fora, mas até com os de dentro. Cadê a nossa preocupação com eles? Com irmãos faltosos que não vêm. E para mim, tanto faz, tanto fez se o irmão veio, se o irmão não veio, né? Eu não ligo, eu não procuro saber. Irmão, você não veio, o que foi? Você não está doente? O que está acontecendo? O que é isso? Como que é isso? Não pode, irmãos. O amor não pode se esfriar nas nossas vidas. Amém? E esse é um sinal, mas ainda não é o fim. Agora falando então, para nós terminarmos, quando será o fim? O verso 13 nos faz para nós um alerta aqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Você vai perseverar até o fim? Amém? Você vai perseverar? Ou você está na dúvida, se diz, não sei se eu vou seguir Jesus, se eu vou ser crente ou não. Você está nessa dúvida? Será que você está? Será que compensa ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Porque muitas pessoas estão nessa onda de ganhar o que podem ganhar nesse mundo e não estão preocupados com a vida eterna, que é o principal. Muitos que estavam perseverando e não estão mais perseverando, a gente deve orar com lágrimas nos olhos pela vida deles. Cadê esses que não estão perseverando? E a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse 2, versículo 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Você vai perseverar até o fim? Irmãos, entenda uma coisa, igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus, amém? Mas todo salvo faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Todo salvo está em comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não tem esse negócio de salvo lá, sozinho, isolado. Não. O salvo, por isso que a igreja é chamada de corpo de Cristo. É um corpo. Não fica separado, o membro não fica separado, não, está unido ao corpo. Por isso, aquele que perseverar até o fim, diante de todas as lutas e tribulações que sobrevirão, esse será salvo. E será salvo pela graça de Deus que nos faz perseverar. Louvado seja Deus, se você está perseverando, é por causa da graça de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. Ore então pela vida daqueles que precisam perseverar. E por fim, quando virá o fim? Quando, verso 14, e será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Para testemunho, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, a parte A. Todas as etnias, todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as nações.
será pregado o evangelho do reino, então virá o fim. Então virá o fim. A trombeta pode tocar hoje, meu querido. Você aguarda a volta do Senhor Jesus Cristo? Você espera esse dia? Esse dia para você será um dia de alegria, de felicidade ou um dia de terror? Que seja um dia de alegria. E eu quero terminar dizendo o seguinte: como se preparar para a volta de Jesus? Como se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda? Primeiramente, você se reconciliar com Deus, tendo a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Aí você está preparado, porque você se reconciliou com o Salvador, que é Jesus. E perseverar até o fim. Perseverar até o fim. A morte virá, mas a ressurreição e a volta do Senhor Jesus Cristo também. E quem sabe nós teremos também a oportunidade de ver Jesus Cristo voltar. E nem na morte a gente vai passar por ela. Seremos transformados num piscar de olhos. Vamos ficar de pé e vamos orar. Que nós possamos agradecer a Deus por essa certeza maravilhosa. Agradeça a Deus. Se você espera a volta de Jesus, dê graças a Deus. Ele voltará e você vai ser arrebatado para o encontro do Senhor Jesus Cristo nas nuvens do céu. Se você não tem certeza da sua salvação, fale com Deus agora. Diga: Deus, me perdoe, me salva, tem misericórdia de mim. Eu quero morar no céu. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Deus amado, Deus querido, te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador, que veio a esta terra, que morreu, que ressuscitou, que foi assunto aos céus e que prometeu voltar para buscar a sua igreja, porque enviou o seu Espírito Santo Consolador que está entre nós, que está em nós. Nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Somos selados pelo Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa herança. Ó Deus, até o dia do resgate, da volta do Senhor Jesus Cristo, onde seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor na glória celestial, no novo céu e na nova terra. Dá-nos a graça, Pai, de quanto aqui estamos, quanto aqui estivermos, ó Deus, possamos perseverar, ó Deus, fiéis, amando ao Senhor de todo o coração, entendimento, alma e força, e amando ao nosso próximo como a nós mesmos. Não deixe que o amor venha se esfriar, ó Deus, do nosso coração. O amor por Ti e o amor pelo nosso próximo. Tem misericórdia de nós, mas que sejamos um povo fervoroso, um amor fervoroso por Jesus, um amor, ó Deus, ó Pai, de amar, de evangelizar, de amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Assim eu te peço, ó Pai, abençoa, Deus, cada pessoa aqui presente, cada pessoa, Deus, que ouve esta mensagem, que o Senhor, ó Deus, alcance cada coração com a Tua graça maravilhosa, com o Teu Espírito Santo, transformando, ó Deus, santificando, restaurando, convertendo, curando o corpo e a alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.